Os gestores do KNR11 trabalharam muito ao longo do mês de fevereiro. Você vai entender o porquê ao longo desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na Avenida Paulista, uma das avenidas mais importantes do estado de São Paulo, mas também do país. Essa avenida que é um grande cartão postal da cidade de São Paulo, e a gente escolheu ela como nosso cenário do vídeo de fevereiro justamente para contar um pouco sobre um dos ativos que compõem a carteira do KNR11. Antes de entrar especificamente sobre as novidades do mês e sobre o ativo, eu tenho um breve pedido para vocês. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal e também ativem as notificações, assim vocês vão receber todos os conteúdos que a Kinea vem produzindo. E além disso, recentemente a gente criou um novo canal no YouTube chamado Cortes Kinea, um canal onde a gente coloca uma versão resumida dos vídeos que a gente tem aqui nesse canal. Bom, agora entrando mais especificamente no mês de fevereiro para o KNR11, a gente tem algumas novidades bastante importantes. Tiveram dois movimentos, um de uma venda de um ativo e também de um inquilino que acabou não pagando o aluguel, mas isso a gente menciona já já. Os pontos que a gente normalmente começa o vídeo são patamares de rendimentos do fundo e também mudança da carteira de inquilinos. O que aconteceu nesse sentido? Bom, Luiz, o que a gente teve no mês de fevereiro, um evento que a gente vai comentar daqui a pouco, mas ele permitiu que a gente elevasse o rendimento do fundo para 95 centavos por cota, que passa a ser o patamar sustentável do fundo para os próximos meses. Em relação à movimentação da carteira, a gente teve alocação de um andar aqui no Bela Paulista, na cidade de São Paulo, que fica localizado na Avenida Paulista, e um andar no BTC Botafogo, no Rio de Janeiro. E a gente teve a saída de um inquilino de alguns andares também do BTC, que fica lá em Botafogo. Com essa movimentação na carteira, a nossa vacância financeira aumentou um pouquinho, indo para 8,72. Mesmo com esse aumento da vacância, a gente conseguiu fazer o aumento do dividendo. Então, é positivo para o mês. E eu acho que é importante comentar que a gente, apesar de ter aumento da vacância, a gente está otimista, que a gente está vendo várias movimentações nos nossos ativos, e a gente espera trazer boas notícias nos próximos meses sobre redução de vacância, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, Carlos, agora vamos entrar dentro do prédio para contar um pouco sobre o que foram essas novidades, esses acontecimentos que a gente mencionou e também para vocês conhecerem as características dos ativos. Pessoal, estamos aqui dentro do ativo chamado Bela Paulista. Eu sei que vocês estão ansiosos para conhecer um pouco mais das características e enxergar aqui. Confesso que a vista daqui realmente é muito bonita, mas antes de falar especificamente sobre o ativo, a gente tem duas informações bastante importantes que aconteceram com o KNRI ao longo do mês de fevereiro. A primeira delas foi a venda de um dos ativos, eu vou pedir para o Carlos contar um pouco mais em detalhes, e a segunda foi um aviso de um dos nossos inquilinos avisando que não iria fazer o pagamento do mês de janeiro. Então, Carlos, conta pra gente um pouco dessas notícias e qual que é o resultado final do conjunto delas para o fundo. Não, bacana. Bom, depois de uma longa negociação, a gente teve a venda do nosso CD Bandeirantes, alugado para o Magazine Luiza. Foi uma negociação longa, a gente tem um certo apego aos nossos ativos, a gente acha que são ativos irreplicáveis, mas era uma proposta bastante interessante para o fundo. Ela trouxe um reconhecimento de um valor, né? Hoje as cotas dos fundos estão muito descontadas na bolsa, a gente está menos descontado, mas foi uma oportunidade de destravar valor, porque a gente conseguiu vender bastante acima do nosso custo de aquisição, que gerou mais ou menos um lucro de uns 88 milhões, acima do nosso laudo de avaliação. Então a gente achou que foi uma boa oportunidade, primeiro para mostrar o valor dos ativos que tem na carteira, né? A TIR desse projeto foi aproximadamente 144% do CDI, e a gente pegou períodos de CDI longo nesse período que a gente carregou o ativo. Isso vai nos ajudar depois a sustentar um dividendo maior que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então foi uma venda oportunística, reconhecendo o valor, destravando. Isso ajuda a gente a melhorar um pouco a estrutura de capital do fundo. Então a gente está bastante contente, foi um processo bastante demorado, assim, porque essas operações envolvem um valor grande, foram quase 300 milhões de reais o valor da aquisição. Imagina, nesse momento a gente conseguir uma liquidez para o fundo desse tamanho. E lembrando que a venda não foi à vista, ela foi uma venda parcelada, que vai ser bom porque a gente vai recebendo aqui ao longo de um período. Lembrando que essas parcelas são atualizadas, a gente fez uma avaliação e ela foi precificada em cima da curva da NTNB mais um spread de crédito. E a gente vai recebendo isso ao longo do tempo dos próximos anos aqui. No caso do problema de pagamento que a gente tem um CD Itaquá alugado para um varejista, que é a Marisa, que como está público, vem passando por uma reorganização também da estrutura de capital deles. Ela deixou de pagar o mês de fevereiro um aluguel
e a gente vem monitorando bem de perto o desenvolvimento desse processo. Nesse momento, o que eles estão fazendo? Eles estão conversando com os bancos, a gente ainda não consegue dar muito mais detalhes do nosso processo, a gente também tem conversado com eles, até para não atrapalhar um pouco a nossa estratégia aqui, mas a gente está bem de perto, a gente não acha que é um caso super crítico, mas é importante que a empresa consiga reorganizar a estrutura de capital. O combinado desses dois movimentos, venda do ativo e mesmo com esse não pagamento da Marisa, mesmo assim a gente conseguiu subir o dividendo e ele se mantém, ele vai na verdade, né, para 95 centavos e se mantém assim pelos próximos meses. Bacana, Carlos. Para quem quiser mais informações tanto sobre a venda quanto o que está acontecendo com a negociação desse inquilino, vocês conseguem acessar mais informações na carta do gestor. Mas vamos aproveitar que a gente veio hoje especificamente no ativo aqui na Paulista para contar um pouco sobre as características técnicas, por que a gente gosta dessa região. E acho que antes de falar sobre o ativo, vamos falar um pouco sobre a Paulista. O que a Paulista representa na cidade de São Paulo? Quais são as virtudes, talvez os desafios dela? Conta pra gente. Não sei se, talvez para quem está aqui na cidade de São Paulo, a Paulista é uma avenida muito conhecida, bastante tradicional, mas como a gente tem investidores no Brasil inteiro, só para entender um pouco os movimentos que aconteceram na cidade de São Paulo. Lá no passado a gente tinha o centro da cidade de São Paulo, o Centro Velho, como o grande centro de empresas corporativas, mercado financeiro. Em algum momento esse bloco de empresas migra para a Paulista, onde você começa a ter prédios mais modernos, mais eficientes. Você tem toda ali uma transformação da avenida. Hoje a gente tem metrô aqui na Avenida Paulista. Ainda é uma região, seria um novo centro da cidade, muito bem conectado com todas as outras regiões de São Paulo. Só que aí que a gente teve nos últimos anos foi uma nova migração do centro financeiro. E ele sai da Paulista e vai para a região da Faria Lima, que hoje é a região mais cara de São Paulo. Mas a Paulista ela ainda tem características bastante interessantes. Ela continua sendo um hub muito bacana para empresas, escritórios de advocacia, que às vezes precisam estar num lugar mais central, com fácil acesso ao fórum, que ficou ainda no centro da cidade. Empresas asiáticas também gostam mais dessa região, por uma questão de onde estão localizadas as comunidades, até onde as pessoas vivem, escolas. Então, você tem uma demanda, consulados também, a gente tem até dentro do prédio um consulado aqui também. Então, é uma região que também tem uma atração para esse tipo de empresa ou de entidade, assim. Então a Paulista, apesar de ela não ser mais hoje o centro financeiro da cidade de São Paulo, ela ainda é muito atrativa para determinadas indústrias ou tipo de entidades aqui. E o prédio ele é bastante interessante, a gente vai falar um pouquinho dele, né? Mas acho que ainda ela se mantém como um hub importante dentro da composição dos escritórios em São Paulo. Bacana, Carlos. Acho que um ponto importante de trazer para vocês também é que um dos bairros que faz divisão aqui com a Paulista é justamente os Jardins, um bairro de altíssimo padrão aqui da cidade de São Paulo, onde você vai encontrar diversos restaurantes, diversos hotéis. Então isso também ajuda a ter um grande fornecimento de facilities aqui para quem vai utilizar os prédios que ficam nessa região. Mas falando mais especificamente agora sobre o Bela Paulista, que é o ativo que pertence à carteira do KNR11, o que a gente pode falar sobre ele, o que torna ele tão especial para a gente querer ter ele dentro da nossa carteira? Esse é um prédio bastante interessante. Acho que eu vou começar falando da localização. Ele está muito próximo do metrô. E, de novo, quem conhece a cidade de São Paulo sabe que metrô é uma vantagem competitiva quando você fala de localização. É um meio de transporte que se usa bastante, então a gente está perto do metrô Consolação. Ele tem uma planta bastante eficiente, retangular, isso ajuda muito na hora de montar os layouts. Então, às vezes você tem um prédio concorrente que é um pouco mais recortado do ponto de vista de planta, então na hora de você fazer o seu layout, você acaba perdendo eficiência. Ele é um prédio bastante eficiente. Ele passou por um retrofit recente, antes da nossa aquisição, mas ele está bastante atualizado, moderno. Ele está numa localização que ele tem uma vista panorâmica para a Avenida Paulista bastante interessante e toda a parte de tecnologia. Então, pé direito, piso elevado, vagas de garagem, ele tem todo esse pacote que acaba ajudando bem, atendendo bem os nossos inquilinos, além de estar, de novo, naquela localização bastante estratégica. Carlos, só um complemento aqui sobre a mobilidade que representa esse ativo aqui. Fora que a gente está perto, sim, da estação de metrô, na prática a gente tem duas linhas de metrô distintas. A gente tem a linha verde, que passa aqui no eixo Paulista, mas a gente também tem a linha amarela, que passa aqui no eixo da Rebouças, que vai até a Faria Lima. Então, quase de todas as regiões da cidade de São Paulo, você consegue chegar na Paulista com bastante facilidade. Você também tem a faixa de ônibus que passa pela Rebouças, você tem a faixa de ônibus da própria Paulista. Então, realmente, quando a gente pensa em transporte público, a gente está num prédio, numa localização muito bem servida.
Um outro tipo de inquilino que se aproveita aqui desse tipo de espaço são os coworkings. Conta um pouco pra gente. Na verdade, inclusive a gente está aqui num espaço de coworking, que é um dos inquilinos do prédio. Por ser exatamente essa região que você tem muito acesso, como o Luiz comentou aqui, as empresas de coworking gostam de se instalar nessa região, porque na verdade você consegue trazer gente de diferentes regiões da cidade de São Paulo com fácil acesso. E numa região que você tem muita infraestrutura, restaurante, lojas, serviço, hotelaria. Então ela é uma região muito bem servida, tanto para quem está na cidade de São Paulo, quer trabalhar algumas vezes por semana, de uma maneira mais híbrida, como também pessoas que estão fora de São Paulo, às vezes vêm para São Paulo, precisa ter um escritório para fazer reunião, atende muito bem. Então essa é uma região que a gente está vendo cada vez mais escritórios de coworking e o Bela Paulista se encaixa muito bem para atender esse tipo de inquilino. Acho que para a gente finalizar aqui sobre o ativo, Carlos, em dezembro a gente deu uma notícia que um inquilino bastante importante para o ativo aqui desocupou o prédio. Na prática ele estava fazendo uma reestruturação ali da forma como as pessoas trabalham, eles estavam indo mais para uma linha de home office do que ficar efetivamente no escritório, e isso naturalmente gera um impacto negativo para o fundo. Só que vale lembrar que toda vez que você investe num fundo imobiliário de tijolo, você está comprando o imóvel, você está comprando o tijolo efetivamente, você não está comprando os contratos que tem ali dentro. Então, se você tem um ativo bem cuidado, um ativo líquido, um ativo que é importante, é core para os inquilinos, deveria ser relativamente mais fácil conseguir novos inquilinos. Como que a gente está nesse processo? Acho que é um ponto super bacana que você comentou. Assim, o que a gente está vendo aqui? Uma movimentação, uma visitação. Então, esse mês a gente anunciou a locação de um andar e a gente está muito otimista que entre este mês, agora que está entrando em março, ou o próximo mês, a gente já tenha notícias positivas. Porque, na verdade, o prédio, como eu falei, muito bem cuidado, localização estratégica, a gente está tendo bastante visitação de empresas e a gente acredita que tem algumas que estão entrando até já numa negociação um pouquinho mais avançada. Eu estou otimista que rapidamente a gente vai equacionar esses andares vazios aqui no Bela Paulista e a gente vai dar notícias positivas nos próximos meses. Carlos, vamos conhecer um ativo, um andar que esteja vazio? Vamos embora. Bom, Carlos, agora a gente está em um dos andares vagos aqui do ativo, justamente para mostrar para os nossos inquilinos que talvez estejam um pouco preocupados com a vacância do ativo, o que a gente está fazendo, o que pode ser uma solução. Esse é um andar que já está com os móveis prontos, porque o inquilino acabou de desocupar aqui. Conta para a gente o que pode ser uma vantagem. Eu acho que o que é bacana mostrar aqui, que vocês estão vendo nessas imagens, é que o andar está todo já montado, assim. Então, se tiver um inquilino, isso é uma vantagem competitiva, por exemplo, em relação a prédios que não tem nenhuma montagem. Um inquilino que queira investir menos e tenha urgência de fazer uma mudança, como vocês podem ver aqui, ele basicamente tem que fazer pequenas adaptações, às vezes alguma coisa da questão de imagens visuais da empresa, mas ele pode mudar imediatamente. Então, esse layout está disponível para as empresas que queiram. E aproveitando, caso tenha alguma empresa que tenha alguma demanda na região da Paulista e quiser visitar os nossos andares e conhecer o prédio para uma potencial locação, só entrar em contato com a Kinea via o nosso e-mail de relacionamento. Luiz, me ajuda aí, qual que é o e-mail? Vamos lá, o e-mail é relacionamento@kinea.com.br. Então fique super à vontade para encaminhar lá sua proposta, sua demanda. Se quiser falar de algum ativo específico que você viu dentro da carteira do KNR11, pode sempre entrar em contato por lá. E aproveitando que a gente comentou aqui sobre a disponibilidade dos andares e a caixa do relacionamento, a gente queria mostrar também aqui um outro andar vazio que a gente tem com um layout totalmente aberto aqui. Acho que é bacana também para vocês conhecerem um pouco das características do andar que a gente tem aqui. Bom, o vídeo de hoje foi gravado aqui no Bela Paulista, um dos ativos que pertencem à carteira do fundo. Se vocês tiverem sugestões de ativos que vocês gostariam de conhecer, deixem aqui nos comentários. Não deixem de acessar a carta do gestor que está no nosso site e também nos siga nas nossas mídias. Muito obrigado e até a próxima.